Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana dando continuidade aos nossos estudos, com o tema Conhecendo a Filosofia Espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, nós estamos aqui falando da progressão dos Espíritos. Na questão número 127, Kardec faz uma pergunta aos Espíritos, da seguinte forma: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm. Preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. E aí Allan Kardec faz uma observação. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau, tem todas as tendências e toma uma e outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, finalizando aqui que realmente o livre-arbítrio é o fator preponderante nessa escala evolutiva, né? E aí nós temos aqui um comentário feito pelo Espírito Miramês. Vamos ver como é que inicia esse comentário dessa questão, perguntando, né, se os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. Inicia assim o comentário dele: igualdade. Viemos todos de um princípio único, que se fundamenta em Deus, mas em condições variáveis quanto ao modo de ser. Os múltiplos caminhos da evolução são idênticos nas exigências, quanto ao candidato ao despertamento das vidas que sucedem vidas. Deus nos oferece tudo o que precisamos, entretanto, cada um assimila o que aprendeu a assimilar. Ele está presente em tudo e em todos. Porém, cada coisa e cada ser o sente à distância que a sua evolução permitir. Significa que, de acordo com o nosso entendimento, conhecimento intelectual e moral, estamos mais próximos ou um pouco distantes da divindade. Isso vai acontecendo naturalmente à medida que avançamos. É por isso que a igualdade tornar-se um fato, desde quando vibra no fundo o conhecimento do porquê somos todos irmãos, não somente espíritos, mas tudo existe, visível e invisível, na grande casa do Criador. Ou seja, estamos todos vinculados a Ele. Desde quando o espírito compreende de onde veio, para onde vai e qual o seu destino, ele passa a respeitar as leis estabelecidas por Deus. Como fazer o mal nestas condições de almas conscientes da verdade? Ou seja, a partir do momento que temos isso bem fundamentado em nós, temos uma vida bem mais esclarecida e nos despertamos para a outra vida, que é a vida espiritual que nos aguarda após esta vida física. Então, a partir disso, nos erramos menos, começamos a ter consciência de nossos atos e as consequências que eles podem estar gerando na nossa vida e na vida de nossos irmãos. Os homens do século que se aproxima haverão de cuidar mais do espírito, mas por maturidade. Estão sofrendo os revés do que fizeram de mal e sofrendo, procuram os caminhos do bem que lhes protegem e lhes dão mais vida. O mal, como chamamos, entrará no esquecimento, por não haver mais necessidade da lição. Novamente afirmamos que nenhum espírito sobe sem esforço, dor e sacrifício. E Jesus deu provas dessa verdade para nos mostrar o que vamos encontrar em nossos caminhos, ou seja, as provações, as adversidades fazem parte do nosso processo evolutivo. E essa dor, esse sacrifício, esse esforço, ele é inerente ao nosso despertar, Ou seja, a vontade de se tornar um ser humano melhor. E assim a gente vai caminhando. Cada ser humano carrega uma cruz nos ombros e é ela quem valoriza os nossos esforços no bem e os nossos trabalhos na autoeducação. O processo da alma está ligado ao tempo,
qual a semente que se lança no seio do solo. O agricultor sabe esperar e confiar no tempo, para o seu crescimento e época de frutificar. A alma é uma semente de Deus que obedece às mesmas leis, no sentido de crescer e subir para o Criador. Não há mágica que o faça ser o que não pode, de uma hora para outra. O que pode acontecer é ela fazer a sua parte para caminhar mais depressa. Porém, para tanto, a maturidade fornece a inspiração para a sua disposição. Então, à medida que nós vamos tendo mais conhecimento moral e conhecimento intelectual, aceleramos o processo, né, para nos despertar, como foi dito, e começamos a frutificar, porque estamos mais prontos, né, e mais entendidos. Né? O livre-arbítrio, na alma iniciante, quase não existe. Ela está mais orientada pelo meio ambiente, onde forças de todos os tipos a induzem para todos os lados, e as experiências começam em todos os rumos. As responsabilidades são de acordo com o que aprendeu. Quem está em cima deve ajudar quem está embaixo. Esta é uma lei da cooperação mútua. E quem está abaixo ajuda inconscientemente quem se encontra mais acima. Vivemos dentro da eternidade, onde Deus guia todos com o mesmo amor. Ninguém se perde por estarmos todos dentro do próprio Senhor. Os espíritos são criados iguais quanto a tudo que existe de atributos. O que ocorre é que uns despertam mais depressa os dons que podem escolher pelo seu livre pensar. Mas, no fim, todas as qualidades têm de ser despertadas, tornando um todo de atributos espirituais. Eis aí perfeição, dentro da perfeição do Criador. Então, veja, né, fazendo aqui um resumo de tudo que a gente leu, né, sobre esta questão, de novo nós percebemos que o livre-arbítrio, né, que são as experiências, a nossa vivência, né, no plano aqui físico, é como se fosse igual às crianças, né, que passam da infância à madureza. Ou seja, qual é o pai, a mãe, né, que não tem paciência com seus filhos, né, que ainda na infância cometem erros, cometem, né, equívocos, e isso gera as consequências. Mas mesmo assim, seu pai, sua mãe continua amando aquele filho, aquela filha, porque sabe que é um processo que passa da infância para a madureza, ou seja, leva um tempo até que a gente tenha todo ali os conhecimentos, né, intelectual, a maturidade para lidar com os problemas que a vida no dia a dia nos traz. Né? Então, veja, isso está intimamente ligado à nossa vivência, à nossa experiência. Então, o livre-arbítrio, ele é de acordo também, se tomamos decisões certas ou erradas, é de acordo com o que temos de conhecimento. Né? E esse conhecimento vai sendo adquirido dia a dia. A escolha de tendências positivas e negativas está de acordo com o grau de conhecimento moral e intelectual. As provações, adversidades enfrentadas são igualitárias para todos. Todos nós temos os mesmos desafios. Né? Então não tem nenhuma alma, nenhum espírito que é privilegiado. Todos passaremos, porque faz parte do processo. A diferença está no despertar de cada um no seu devido tempo. É a maturidade espiritual. Né? A pergunta de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso destino, né? O que viemos fazer nessa existência, ou seja, ele é um despertar. Quando nós começamos a refletir sobre isso, é como fazer o mal nessas condições, como foi colocado aqui. Quando compreendemos essas verdades, a partir do momento que isso começa a fazer sentido na nossa existência, nós começamos a prestar mais atenção em vários pontos da nossa vida. E isso nos desperta, né? Acelera aí a nossa vontade de praticar o bem, de agir de forma ética, responsável, pensando de forma coletiva. Né? A necessidade de olharmos para a maturidade espiritual, a consciência das provações, os resgates, sacrifícios, a importância que damos às conquistas morais versus as conquistas materiais. É muito importante nós termos essa correlação. Né? Será que nós estamos mais tendenciosos a valorizar só aquilo que nós conquistamos na vida material? Ou também nós estamos olhando, poxa, estou me tornando uma pessoa melhor, mais paciente, mais compreensiva, que olha um pouco mais para o próximo, ou eu simplesmente estou mais no egoísmo, penso mais em mim, né? Então eu não consigo contribuir além de mim. Esse é um ponto que a gente tem que estar sempre observando, porque a partir disso começa o despertar para olhar também para o próximo. Né? Então esse é um exercício diário de refletir em nossos vícios, hábitos ruins, atitudes desesperadas, né? Ou seja, será que nos falta aquela esperança ou estamos agindo simplesmente por medo de perder
e acabamos ali tendo aquela coisa de se fecharmos e olharmos para dentro, somente para nós, né? Então, às vezes, é importante ver por que eu estou desesperado, por que está faltando essa esperança em mim, sendo que nós todos somos filhos de Deus, viemos aqui, né, com o propósito de evoluirmos e evoluiremos, estamos sendo assistidos não só pelas pessoas que nos cercam, mas também pela divindade que nos apoia, nos inspira diante das provações. Então, vamos refletir sobre isso, né? Somos filhos da divindade suprema, né? E todos os atributos estão em nós. E eles são despertados de acordo com o nosso progresso moral e intelectual. A vontade de se tornar um ser humano melhor acelera esses atributos de Deus que já está dentro de nós. Então, eu acho que foi uma questão muito importante que nos trouxe aqui pontos, né, bem reflexivos, que nós possamos no dia a dia refletir sobre isso. O livre-arbítrio, a maneira de agirmos depende de nós. E as consequências é de acordo com esse livre-arbítrio. Na medida que nós vamos vivendo, experimentando e percebendo, refletindo se aquilo foi um comportamento assertivo ou não, vai fazer a diferença. E a vontade de fazer o bem é fundamental para que a gente possa, né, de fato, ter uma vida mais equilibrada, mais harmônica e indo, né, na direção certa. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.